importante para a base da salvação. E precisamos ter certeza que somos nascidos de novo. Porque muitas pessoas, afirmam isso hoje sem ter tido essa experiência. Um exemplo de pessoas que falam é ser chamado de cristão não necessariamente diz que você é um verdadeiro cristão. Você falar assim, eu sou um cristão, não necessariamente diz que você é um cristão. Nascer em um país ou nascer em um berço evangélico não necessariamente diz que você é um cristão. As pessoas podem até falar para você, olha, aquele ali é usado, aquele ali é o cristão, aquele ali é o homem de Deus, aquele ali é o ungido, aquele ali é o exemplo, mas necessariamente ele não pode ser um cristão verdadeiro. Tudo isso, igreja, ela perde o valor, tudo isso perde algum valor a menos que algo aconteça, que é o que? Ser nascido de novo. Então, ser nascido de novo ela é uma experiência tão misteriosa, tão de Deus, que palavras humanas não conseguem descrever isso. A Bíblia diz um pouco mais na frente, não precisa abrir, mas ela fala o seguinte: o vento sopra onde quer, você ouve o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O que eu quero dizer é que ser nascido de novo é uma mudança que podemos conhecer, tanto visualmente quanto sentir pela experiência da graça. Amém? Um exemplo de conhecer visualmente são as obras de santidade. Antes você era um egoísta, você só pensava em si mesmo, só que agora você passa a ser generoso. Consegue entender essa obra de santidade? Antes você só pensava em si mesmo e agora você não. Eu consigo ali ajudar meu irmão, eu consigo dar uma oferta de gratidão para a igreja, dízimo, oferta, porque eu passo a ser uma pessoa regenerada, uma outra pessoa. Um outro exemplo também, antes você se deleitava no pecado, antes você era uma pessoa jogada ali em seus prazeres e agora você fala assim, eu vou parar com isso. Eu vou parar, eu vou mudar a minha situação, isso não tem mais prazer na minha vida. Esse pecado que eu tanto amo, agora não tem mais prazer na minha vida. Então isso são características visíveis de uma regeneração, de um nascer de novo. É porque assim, a nossa natureza pecaminosa, apesar de sermos limitados pela nossa própria natureza pecaminosa, não vamos conseguir ser perfeitos aqui na Terra. Mas vamos sempre o quê? Buscar essa perfeição. Vamos sempre buscar essa perfeição. Eu até coloquei uma frase que o regenerado ele busca a santificação ele busca a santificação, porém aqui na terra ele nunca vai encontrar a perfeição, mas todo dia ele vai buscar. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 fala assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a nossa perfeição aqui na terra ela nunca vai existir, mas vamos sempre buscá-la. E sentir através da experiência da graça é que deixa isso mais lindo e mais bíblico. Porque essas obras de santidade, ela não vem de você. Essas obras de santidade, ela é algo, como eu posso falar, uma grande obra sobrenatural. Não é algo que uma pessoa ela simplesmente pode fazer sozinha. Essas obras de santidade. Por quê? Porque um novo princípio é colocado em seu coração, renovando a alma e afetando essa pessoa por completo. A pessoa muda por completo. A obra da regeneração, a obra do nascer de novo. Sabe, igreja, a gente está cansado de ouvir que não escolhemos a Deus por conta própria. Você não escolhe a Deus, você não tem a capacidade de falar assim: hoje eu vou me aproximar de Deus. Hoje eu vou buscar, eu por conta própria, vou buscar a Deus. Você não tem essa capacidade se Deus não lhe chamar antes disso. Então, hoje você provavelmente na sua casa você teve duas escolhas. Hoje você teve duas escolhas: vir para o culto ou fazer qualquer outra coisa. Assistir um filme, para uma festa, ir para um outro lugar. Você teve essas duas escolhas na sua vida. Mas de alguma forma, você preferiu vir para a igreja. Você preferiu vir para cá, louvar, ouvir a palavra. Você preferiu estar aqui. Isso veio de você? Não. Isso não veio de você. Isso não vem da gente. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu estarei no último dia. Filipenses 2,13 também fala assim:
porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Igreja, é impossível para mim, para você escolher a Deus por conta própria. Nós estávamos mortos em pecados, em delitos, mortos em delitos e pecados, completamente afastados da graça dele. E a minha condição humana, limitada, pecadora, depravada, jamais teria a capacidade de escolher o caminho da salvação. Só, por exemplo, dando um exemplo aqui, né, para dar uma ressaltada, eu estava conversando com uma pessoa ontem e a pessoa falou assim: não, eu concordo que Deus é soberano e tudo, que a salvação é de Cristo. Só que assim, a salvação é de Cristo, mas depende do homem, sabe? Aí eu falei: tá, vamos entender a linha de raciocínio. Ela falou assim: porque olha, tu vai numa loja e na loja tu tem escrito assim, ó, a salvação e a destruição. Aí você pensa, qual que eu vou escolher, a salvação ou a destruição? Eu falei: até aí tá tudo certo. Você vai escolher se você quer ser salvo ou se você vai para a destruição. E aí ele falou: então tu tem que escolher, vai depender do ser humano a salvação. Eu falei: pois é. Aí é que está um problema. Porque eu, o Samuel, em origem, o Samuel puro, jamais escolheria o caminho da salvação. A loja está aberta e eu não ia escolher. Por quê? Porque as minhas vontades, as minhas escolhas são todas baseadas no meu pecado. E isso eu estou falando antes de ser uma pessoa regenerada. Então, eu conversando com essa pessoa, eu falei: porque eu jamais escolheria Deus. Romanos, João fala: aquele que peca é servo do pecado. Romanos fala: destituídos estão, não há um justo sequer, todos são justos da glória de Deus. Todos, não há um justo. Não, todos pecaram depois da queda de Adão, o pecado entrou e todos nasceram debaixo desse pecado. E eu conversando com essa pessoa, eu falei: olha, eu não escolheria. Só que graças a Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me chamou. Ele colocou não as minhas escolhas, mas as escolhas dele na minha vida para seguir conforme a sua vontade. E assim escolher a Cristo. E assim escolher a Ele. Entende? Porque as nossas escolhas são baseadas naquilo que amamos. Então, quando a gente escolhe estar perto de Deus, está mostrando que estamos seguindo conforme a sua vontade. E com esse infinito amor e misericórdia, Ele nos atraiu para esse local hoje à noite, para ouvir a palavra de Deus, para louvar. Ele plantou a semente de fé em mim, mesmo quando eu não sabia que precisava dela. Entende que tudo vem dele, tudo parte dele, nada de mim. Nada de mim, porque eu estava morto em delitos e pecados. E Deus me chamou. Um outro exemplo, que foi Ele que me chamou e me trouxe de volta à vida. Um exemplo disso também é o mover do Espírito Santo nessa hora da regeneração, nessa gratidão. É que hoje, nessa noite, teve um mover do Espírito Santo de Deus. Hoje, nessa noite, teve um mover do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele vai trazer uma pessoa que jamais escolheria a Ele, uma pessoa que jamais escolheria Deus, uma pessoa morta que agora tem vida. Uma pessoa que não buscava, agora está buscando. Amém? Você vê assim, o mover do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo, quando você vê uma pessoa que é jogada e agora está procurando mudança. É assim que o Evangelho vai fazendo a obra nas nossas vidas. Então, uma pessoa que estava morta agora vive. Então você entende, quando você estuda o Evangelho, quando você estuda a palavra de Deus, você vê o quanto que o homem é mau e o quanto que ele precisa da graça e da misericórdia. E quando você vê uma pessoa vindo para o culto, muitas vezes vem andando, às vezes vem no chuvisco, às vezes vem de casa, e você vê: meu Deus, como pode uma pessoa que não quer a Deus, vem para o culto, tendo outras situações? Por quê? Porque Deus está atraindo. Então essa é a graça e a misericórdia, por isso que temos que ser gratos todos os dias, sabe? Você pode olhar assim: não, tem pessoas hoje que estão curtindo por aí, bebendo no bar, mas eu tive o mérito de escolher estar na igreja. Não, era para você estar lá também, só que Deus te trouxe para cá. O pastor sempre fala: não pergunte o porquê que essa pessoa está fazendo, pergunte o porquê que eu não estou fazendo aquilo. Porque essa aqui é uma obra, um mover do Espírito Santo de Deus, uma regeneração. Então, a gente às vezes procura tantas experiências, né? E está na nossa frente, a gente não consegue enxergar, sabe? Não é apenas, igreja, uma mudança de nome, mas sim uma renovação de natureza. Ele muda a sua identidade na regeneração quando você nasce de novo. Você não é mais quem você era, mas agora você é uma pessoa em Cristo Jesus. Sabe? O Charles Spurgeon, ele fala uma frase:
é o seguinte: lavar e vertir um corpo é diferente de torná-lo vivo. O primeiro pode ser feito por um homem, mas apenas Deus pode fazer o segundo. Então, você pode, ele deu esse exemplo bem mais forte, né? Você pode lavar um defunto, lavar, vestir, mas somente Deus vai trazê-lo ele de volta à vida. Parte tudo dele. E a gente observa isso também na questão de gratidão, questão das ofertas de gratidão, porque a gente entende o Evangelho, a gente escuta, né? Pelo menos todo domingo, quarta, e vai a semana toda de palavra, de tudo, e às vezes a gente não consegue ser grato. A gente não consegue ser grato por aquilo, e às vezes isso reflete também nas nossas ofertas de gratidão aqui na igreja, como vocês falam, dízimo, oferta. A gente não consegue ser, mas é que entra aquela dúvida: por que as pessoas estão ouvindo e não conseguem ser gratas? Porque aqui não vai ter um peso dizendo que se você não der seu dízimo, você vai para o inferno e você vai morrer e você está roubando a Deus. Não. Aqui vai ser falado do Evangelho. E o Evangelho, a obra da regeneração, ele gera uma gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: dê a sua oferta de gratidão. Então, é que mostra a realidade, se estamos entendendo ou não a palavra dele, se estamos aceitando. Porque você pode ouvir o Evangelho, você pode ouvir, você pode até entender, mas você pode não aceitar. E, infelizmente, isso é só Deus que vai tirar essa dureza do teu coração. É por isso que eu, conversando com essa pessoa ontem, eu falei assim: não tem nada que eu possa fazer. O que eu posso fazer, eu como ser humano, é clamar por misericórdia, para Deus mudar isso da minha vida, para Deus ter essa regeneração, ter essa santificação. E que o Senhor, igreja, Ele nos permita ter a certeza dessa questão vital, que pois não ser regenerado é estar sem salvação, é estar sem perdão, é estar sem Deus, é estar sem esperança. Um cristão não regenerado. E tem uma oração também de Charles Spurgeon que ele fala assim: se teu espírito não tivesse soprado em mim o sopro de uma vida nova, santo espiritual, eu estaria até hoje morto em delitos e pecados. E minha vida celeste vem totalmente de ti, e a ti eu atribuo. A minha vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Amém, igreja? Então, assim, possamos ser gratos todos os dias por essa obra maravilhosa que é a da regeneração, que nos faz abandonar o pecado, nos faz agora ter o domínio sobre o pecado, amém?